Underdark Podcast Start Now. Muito bem. Eu não vou falar sobre todos os livros do Nietzsche, porque eu não li todos. Cara, o cara tá falando sobre Nietzsche aí, tá pagando de fodão e não leu todos, cara. Ninguém lê tudo, velho. O problema é que eu tô lendo sobre aquilo, eu tô falando sobre aquilo que eu li, né? Ao contrário de muita gente aí que pega, parece que é mestrado em economia, mestrado em sociologia, não leu a porra do livro. Se tu não leu a porra do livro, tu não tem nem como refutar. A ideia tu tem, a ideia tu pode. Mas o autor em si, cara, tu não tem propriedade de falar. Vamos falar do livro que eu gostei muito, que é O Anticristo. Eu não tô com ele aqui em mãos, é uma pena porque eu emprestei, que ele tem as melhores frases, tá? Mas o que Nietzsche faz nesse livro, O Anticristo? Ele, obviamente, pega o cristianismo, disseca ele, dá uns tapas nos padres e ataca a religião cristã de todas as formas possíveis. Assim como se na época tivesse os muçulmanos, né, tivesse o islamismo fosse propagado como uma moral, ele também ia pegar o islamismo e ia cagar a pau e dizer foda-se. O que eu tivesse na época que fizesse com que as pessoas se tornassem medíocres, ele ia pegar e cagar o foda-se. Ele só diz que a única religião que ele diz que ele simpatiza é o budismo. Simpatiza, não sei que ele goste. Porque o budismo não acaba criando assim uma ideia, se bem que hoje, né, as pessoas usam Buda e tal, mas para eles o budismo é uma religião ateia, né, tipo não cheira nem fede, né, e principalmente não pega todos os valores da sociedade. Pensa bem, o que era um homem forte pra Nietzsche, cara? Era um espartano. Era o cara que invadia tudo, tacava foda-se, estuprava mesmo as mulheres dos outros povos e conseguia tornar seu império grande. É isso, tá? Aí o que os cristãos fez? Pegou o lobo, que era o espartano, e transformou ele num cordeirinho de bosta lá. O cara fica só rezando, é a vontade de Deus. Ai, o mundo é uma merda, vamos mudar ele? Não, cara, vamos rezar. Tu tá pagando teus pecados, sabe? É isso que ele detestava. Bom, é uma pena, que é o livro que eu recomendo que quem nunca leu nada de Nietzsche e quer entender tudo de uma forma mais rápida possível, também é 100 páginas, cara. Leia o Anticristo, tá? Agora vamos pros livros chatinhos. Além do Bem e do Mal. O livro é dividido em duas partes. Uma parte que o Nietzsche pega, senta pau em mulher, senta pau em socialismo, senta pau em todo mundo. E a outra parte o cara resolveu aparecer no... Ele sabia que iam criar o site, o Pensador, né? E ele queria que as suas citações fossem usadas. Então ele criou várias citaçõezinhas bem bosta. Eu gostei só de umas que eu também marquei aqui e vou ler pra vocês, tá? Vamos ver aqui, abrir o livrinho Além do Bem e do Mal. Vamos falar sobre a primeira parte primeiro. Aí que tá, meu amigo. Ele fala ele diz que esse livro, ele começa a história que ele tá fazendo um livro para as pessoas do futuro que não vão ser medíocres, que vão ser tipo super-homens. Na verdade, assim, seriam os apóstolos do super-homem, porque o super-homem só iria vir a surgir depois que essas pessoas fizessem o trabalho sujo, né? Que é destruir o cristianismo, que é destruir tudo. Toda a moralidade da nossa época. E pregar os valores que ele defende, entendeu? Ele diz que é os psicólogos do futuro, filósofos do futuro. Deixa eu ver. Olha só, isso que é bem interessante que ele fala, né? Que, tipo, o filósofo, ele não... Na verdade, cara... O cara... todo filósofo, quando cria uma ideia... Ele usa essa ideia dele como se fosse a verdade absoluta de todas as coisas, né? Mas o Nietzsche diz assim, ó... A maior parte do pensamento consciente de um filósofo é secretamente guiada e compelida... Ou seja, ele esconde isso, né? A determinados rumos pelos seus instintos. Ele diz assim, ó, cara... Tu gosta dessa ideia? Porque teus instintos dizem isso. A gente gostar de uma coisa não é porque ela faz sentido. Por exemplo, a maioria das pessoas não gosta de matemática e 1 mais 1 é 2. Elas gostam do quê? Elas gostam de coisas que os instintos delas dizem, ó, você tem que gostar disso. É irracional. E é assim que é. É uma paixão que a gente tem pelas coisas, é irracional. E o que o filósofo faz, ele justifica. Ele pega, põe uma máscara de que por trás, ele pega assim um paninho, cobre aquilo, põe uns enfeites, faz uma árvore de Natal, dizendo, não, eu sou o dono da razão, olha, eu
Eu sou o cara que é só a ciência, só o método científico comprova as coisas. Eu sou esse cara. Não, cara, tu não é. Se não fosse 100% de certeza, tu também ia acreditar nisso. Só que tu tá querendo agora botar uma roupagem científica pra defender esses teus ideais. Que mais que ele fala? Aqui, ó. Que dá o nome ao livro dele, né? Admitir a inverdade como condição da vida. Isso significa, sem dúvida, opor-se de maneira perigosa aos sentimentos de valores habituais. Para Nietzsche, a filosofia ela só é útil pro questionamento, tá? Porque, assim, até então, os filósofos só ficavam criando conceitos. Tá? Cada vez criando conceitos novos e querendo dizer como é que o mundo funciona. O Nietzsche ele é o divisor de águas. Até tem gente que diz que ele é o último filósofo, que depois os outros não seriam filósofos. Aliás, tem gente que faz isso, é o Kant ou o Nietzsche. Porque o Nietzsche, na verdade, cara, ele simplesmente pegou tudo da filosofia, pegou todos os livros, leu todos eles, depois ele botou fogo e disse, cara, sabe o que eu entendi daquela bosta? Que, na verdade, não serviu pra nada. Os caras não se questionavam, só estavam inventando modinha, sabe? É isso, ó. Ele fala que uma filosofia útil é a que ousa isso apenas, por fazê-lo, já se colocar além do bem e do mal. Ou seja, uma filosofia... Por que o nome é além do bem e do mal? Porque ele quer ir além da questão da moralidade, entendeu? Ele não quer que a filosofia tenha moralidade. Ele quer que a filosofia seja uma arma de contestação. É por isso que os escravistas adoram ele. E mais errado que estejam sobre ele. São todos eles advogados que não querem ser chamados por esse nome e, na sua maioria, até mesmo defensores manhosos de seus preconceitos, que batizam de verdades. Sabe? O que ele disse? Não existe verdade absoluta, gente. A gente cria as coisas. E isso é o bonito do ser humano. Criar conceitos, criar coisas elevadas que façam com que o ser humano triunfe na sua vida. E cada um deles gostaria por demais de mostrar que justamente ele próprio é o alvo último da existência e o legítimo senhor de todos os demais impulsos. Ou seja, o homem não é racional, o homem não sabe. O homem é um bosta, cara, aceita isso. Mas não fica querendo fingir que tu é o fodão aí do racionalismo, tu é o fodão que só cientificamente só acredita na ciência. Não, porque a ciência também não é uma verdade absoluta. Tem sempre as exceções, entendeu? Olha aqui, ele fala assim, na página 35. A vida mesma é vontade de poder. A autoconservação é apenas uma das consequências indiretas e mais frequentes disso. A questão da vontade de poder que eu expliquei um pouquinho já pra vocês. Olha só. Talvez 5 e 6 cabeças começam agora a compreender que também a física, ou seja, né, a física na concepção como ciência natural, é apenas uma interpretação e ordenação do mundo. É a nossa interpretação, né, de acordo conosco, permita-me dizê-lo, e não uma explicação do mundo, mas na medida em que ela se apoia na crença dos sentidos. Ela passa por ser algo mais e por longo tempo ainda deve passar por ser algo mais, a saber, por explicação. Ou seja, digamos assim, a gente tem a concepção de que existe ação e reação, né? A gente dá um soco na parede e a nossa mão sente a dor porque volta, porque a parede devolveu com a mesma força. A gente tem explicação para isso cientificamente hoje, né? Com o Newton. Só que se vier os alienígenas invadir o planeta Terra, eles não vão saber que existe Newton. Eles vão ter o ETzinho lá, o Edivaldo. E o ET Edivaldo disse que a parede dá um soco na parede, a parede volta. Porque a parede é assim, cara. Sei lá, cria uma explicação aí que tu vai entender. Entendeu? A física só é válida para nós, seres humanos. Ela é a nossa interpretação da realidade. Não é que ela realmente seja a realidade. Isso é bem difícil de explicar hoje para as pessoas. Olha só. De modo inverso, precisamente na resistência contra a evidência dos sentidos, consistia o encanto de modo de pensar platônico. Aqui ele está atacando Platão de novo. Que era um modo de pensar nobre. Talvez entre homens que inclusive gozavam de sentidos mais fortes e mais exigentes do que os nossos contemporâneos, mas que sabiam encontrar um triunfo mais elevado em permanecer senhores desses sentidos. Isto através desses pálidas
frias, cinzentas redes conceituais que lançavam sobre o colorido turbilhão dos sentidos, a turma dos sentidos, como disse Platão. Ou seja, a gente não gosta, cara, de ficar agarrado muito na questão da metafísica, tá? Da matemática, essas coisas. E perde o brilho das coisas, entendeu? O Nietzsche, cara, ele considerava a arte uma das coisas mais importantes, tá? Pra ele. Acho que é muito grande, eu não vou ler. E ele diz assim... a parte legais do livro eu não vou ler porque são muito grandes. Ele diz assim, cara... Vamos usar a arte porque é a única coisa que é bela no mundo. Então a filosofia, tudo tem que ser assim, tem que ser colorida, tem que ser cheio de vida. Tem que ter vontade de poder. Olha só. Pois o homem indignado, quem sempre despedaça e dilacera com os próprios dentes a si mesmo, ou em substituição de si o mundo, ou Deus, ou a sociedade, de certo pode ser superior, calculando moralmente ao sátiro risonho e autossatisfeito, mas em qualquer outro sentido ele é o caso mais habitual, mais indiferente, menos instrutivo, e ninguém mente tanto quanto o indignado. Estou dizendo o que ele quer dizer? Que as pessoas que ficam... Por exemplo, as pessoas que defendem a moralidade de Deus, tipo de coisa, são pessoas mentirosas, entendeu? Porque elas estão ferindo a si mesmas, elas querem que todo mundo ande conforme elas querem. Entendeu? Deixa eu ver o que mais aqui. Olha só. Além do bem e do mal, pode resumir nessa frase, tá? Que a moral, no sentido em que ela foi entendida até agora, portanto, como moral de intenções, foi um preconceito, uma precipitação, uma provisoriedade, talvez. Uma coisa mais ou menos de categoria da astrologia ou da alquimia. Mas, em todo caso, é algo que precisa ser superado. Vamos sair da moralidade, gente. Vamos parar de ficar lá esperando Jesus. Vamos criar umas coisas novas, sabe? É isso que ele está dizendo, assim. Vamos usar o homem como meio para medir as coisas, assim, sabe? Vamos tornar esse homem, vamos superar esse homem. Nós somos cheios de imperfeições, vamos criar um ser perfeito, vamos criar um homem, só que a perfeição não seria uma pessoa que tudo perdoa e tal. A perfeição pra Nietzsche é um cara foda, entendeu? Vamos ver o que mais. Essa parte é bem legal, ele fala assim: todavia, quem é ele próprio apenas um franzino e manso animal doméstico, que conhece apenas a necessidade de animal doméstico, semelhantemente a nossos homens cultos de hoje. Ou seja, esses caras aí que ficam batendo punheta, né? Punheta acadêmica, né? São animais domésticos, né? Junto com os cristãos do cristianismo culto. Sacou? Esse sob essas ruínas não tem do que se admirar, nem muito menos porque se afligir. O gosto pelo Antigo Testamento é uma pedra de toque com relação ao grande e pequeno. Talvez ele ache o Novo Testamento o livro da graça. É que hoje os cristãos não tocam no assunto lá. Que, por exemplo, hoje a gente olha assim, Deus é até meio malvado quando ele fez o dilúvio, esse tipo de coisa, né? E a gente gostava desse Deus, cara. Hoje as pessoas dizem, não, lembra que falavam que no Antigo Testamento não podia comer carne de porco? Tá lá, cara. E, uma vez eu fui conversando com um evangélico e perguntei assim, tá, mas olha só, tu lê a Bíblia, tu reza e tal, mas na Bíblia também fala que não pode comer carne de porco, então eu também não devo comer carne de porco. Ela disse assim, não, mas quando veio Jesus, quando ele morreu, ele significa que ele perdoou todos, então tu pode fazer tudo, porque isso foi superado. Tipo, Deus passou um errorex com a vida de Jesus Cristo, entendeu? Nietzsche diz assim, ó, cara, os cristãos só são do Novo Testamento, né? O Novo Testamento, o livro da graça, muito mais conforme ao seu coração, porque ele é mais bonitinho, né, gente? Nele há muito do autêntico odor suave e mofado dos carolas e das almas pequenas. Claro, porque as pessoas medíocres são atraídas por coisas medíocres. Ter graduado esse Novo Testamento uma espécie de rococó. Rococó é decoração, tá? É um estilo de decoração. Século, na era vitoriana, eu acho. Enfim. Do gosto sobre todos os aspectos ao Antigo Testamento parfumar um só livro, a Bíblia, o livro em si. Esse talvez é o maior atrevimento em que o maior pecado contra o espírito que a Europa literária tem em sua consciência. Sabe, tipo, cara, o Nietzsche lia o Antigo Testamento todas as casadinhas, aí pegou o Novo Testamento, né, aquele romancezinho, é tipo assim... o Antigo Testamento é o Blade, já viram um filme do Blade? Lá do vampiro? Então, o Novo Testamento é o Crepúsculo, sabe?
Não tem sangue, não tem umas cenas legais. É só chororô. Não vale a pena. Estragaram a porra do filme. Botaram o negão, trocaram o negão lá pelo vampirinho triste, sem graça, sem sal. Enfim, aqui eu começo a pegar os ditos dele, tá? Que é legalzinho, são pequenininhos, então é bem legal de ler. Aqui, Nietzsche era bem misógino, cara. Nietzsche, se tu ser mulher, tá ouvindo isso aqui, e olha, mesmo que eu fale ele é misógino, não significa que ele é misógino no sentido, eu odeio a mulher, matar as mulheres tudo, medalhar. Não, cara. Ele achava que o feminismo era um problema. Por quê? Porque o feminismo tem uma frase do... agora eu sei o nome do cara, mas é um reaça brasileiro aí, que era teatrólogo também. Me fugiu o nome do cara. Que ele fala assim, que o feminismo transforma as mulheres em homens mal acabados, né? É mais ou menos isso que Nietzsche acha. Ele acha que a mulher em natureza, a mulher que, por exemplo, a mulher como ela deveria ser pra Nietzsche, né? É que ela faça uso dos instintos dela. Você sabe muito bem o que é isso, se tu é mulher, tá ouvindo isso aqui. Vocês conseguem manipular os homens de uma forma que nenhum homem consegue fazer contra o homem. É isso que Nietzsche acha bonito nas mulheres. E no momento que botou a mulher pra trabalhar, que a mulher começou a querer ter o mesmo direito dos homens, ela deixou de usar os instintos naturais dela e se tornou uma figura grotesca, entendeu? Então Nietzsche senta pau nessas mulheres. Enfim, voltando aqui, das frasezinhas dele. O amor a uma só pessoa é uma barbaridade, pois ele é praticado às custas de todas as outras. Também o amor a Deus. Se tu amar somente a Deus, cara, e não amar tua família, você é doentio. Sinceramente, eu agora, se Alf falando sobre isso aí é o cúmulo do absurdo, entendeu? Tu criou um Deus aí que pega e é tão infantil ao ponto que só ele quer ser amado. Parece uma criança animada, sabe? Eu xarope. Aí ele fala mais assim: eu fiz isso, diz minha memória, não posso ter feito isso, diz meu orgulho, e se mantém inexorável. Por fim, a memória cede. Tem mais aqui. Caso se possua caráter, então também se possui sua experiência típica que sempre se repete. Ou seja, aquela coisa de que tu, não vou me contradizer. Então tem que ser monótono, entendeu? Tem que ficar andando em círculos. Muito pavão esconde aos olhos de todo a sua cauda de pavão e chama isso de orgulho. Questão da falsa modéstia, né? Bem óbvio. Uma coisa que esclarece e deixa de ter qualquer interesse para nós. O que queria dizer aquele Deus que aconselhava conhece-te a ti mesmo? Talvez significasse: deixe de ter qualquer interesse por ti, torne-se objetivo. É Sócrates? É o homem científico? Essa frase fez bastante sentido no Ecce Homo, que eu ainda tô lendo, não terminei, em que ele é contra isso. Eu até citei no primeiro podcast essa frase política, que ele é contra a questão do conhece-te a ti mesmo. Ele diz assim: torne-te aquilo que tu és, use a potência, porque no momento que se torna um objeto, tu é uma coisa, que é o que Sócrates propõe. Agora, no momento que tu quer conhecer a ti mesmo, que tu quer vir a ser aquilo que tu és, tu é o protagonista dessa história, tu não é o figurante. Não se objetifique. Aí as feministas vão adorar o Nietzsche, cara. Super gente boa aí, ó, contra as mulheres aí empoderadas e tal. Tem que... Não me justifique. Aqui, ó. A mulher aprende a odiar na medida em que desaprende a enfeitiçar. Ou seja, a mulher começa a odiar o homem e desaprende a manipular ele. Cara, por trás de todo o grande homem existe uma grande mulher. Por quê? Porque a mulher faz com que o homem faça o que ela quer. Isso é a natureza agindo, meu amigo. Direitos iguais, minha piroca. Aqui, ó. As próprias mulheres, no fundo de toda a vaidade pessoal, ainda possuem seu desprezo impessoal pela mulher. Ou seja, as mulheres olham pra si mesmas como se ser mulher fosse um problema. Aí remete a Freud, né? Que toda mulher quer ter um pinto e tal. E também é contra as outras mulheres, né? Que sabe muito bem que uma mulher contra mulher é só falsidade. Olha só. Quem pela sua boa reputação não sacrificou alguma vez a si próprio? Ou seja, esse é o problema pro Nietzsche. Se ficar na moralidade de querer... A boa reputação ela é formada por pessoas medíocres, né? A maioria das pessoas, para ter uma boa reputação, tu precisa atender aos interesses dela e não ao seu. Esse é o problema para Nietzsche. Olha só, outra frase dele aqui. Diante de nós mesmos, todos nós nos fazemos mais simples do que somos. Assim, nós descansamos de nosso próximo.
De novo que diante de nós mesmos, todos nós nos fazemos mais simples do que somos. Assim nós descansamos de nosso próximo. Não entendi muito bem isso aqui. Vamos pra outra. Isso aqui tá bem sublinhado, quer dizer que eu gostei bastante. Descobrir que o amor é correspondido deveria realmente desiludir o amante acerca da criatura amada. O quê? Ela é modesta o bastante para amar inclusive a ti? Ou tolo bastante ou? O perigo na felicidade. Agora tudo me faz bem, agora amo qualquer destino. Quem gostaria de ser meu destino? Vamos ver. Não o seu amor ao homem, mas a impotência de seu amor ao homem é o que impede os cristãos de hoje de nos queimar. Viu? Quer dizer assim, que os cristãos não têm bolas pra nos queimar. É que nem os esquerdistas, porque pra Nietzsche os cristãos da época dos esquerdistas, né? Hoje a gente sabe, cara, tu diz lá, sei lá, vamos dizer o Trump, né? Vai e defende o Trump. O que os caras vão falar? Eles vão ficar te cercando e gritando: fascista, não passarão, fascista, não passarão. Ou seja, eles não têm bolas, entendeu? Eles não são homens. Um homem de verdade vai lá, não concorda, senta o pau. Eles dizem, a gente vai lutar e resistir. A gente sabe que lutar e resistir deles é ficar fazendo fanfic no Facebook, né? É uma merda. Menos Marx, mais Nietzsche. Enfim, ao espírito livre o complemente, né? Ao devoto do conhecimento, a pia fraus, mentira piedosa significa isso, tá? Repugna ainda mais ao gosto a sua devoção do que a mentira piedosa. Por isso, a sua profunda incompreensão face à igreja, que considera visto que ela pertence do tipo ao espírito livre, a sua escravidão. A questão da igreja, né, que ela nos aliena e coisa do tipo. Acho que é isso. Para quem se sente predestinado a ver e não a crer, todos os crentes são demasiado estrepitosos e impertinentes. Ele se defende deles. Sobre alienação, né? Sabe sobre isso? É uma merda, né? É uma merda. As grandes épocas de nossa vida são aquelas em que ganhamos a coragem de rebatizar nosso mal como nosso melhor. Isso é bem interessante, né? Existe uma inocência da admiração. A possui aquele ao qual ela ainda não ocorreu, que também ele possa ser admirado alguma vez. Sempre a pessoa que não tem confiança por si próprio, só fica admirado com os outros, elogiando os outros, e nunca ocorre nela que essa pessoa, ela mesma pode fazer algo por ela. Enfim, o asco diante da imundície pode ser tão grande a ponto de nos impedir de nos limparmos, de nos justificarmos. Isso é interessante, né? Quer dizer que as pessoas que ficam, as pessoas aí da Terra, a página da Terra, elas não se limpam, elas ficam lá, né? Justificando, enfim. A sensualidade precipita frequentemente o crescimento do amor, de modo que a raiz permanece fraca e fácil de arrancar. Aquela coisinha da paixonite, né? Ela não há o amor. Se tivermos de mudar de opinião acerca de alguém, então lhe cobraremos caro pelo inconveniente de que isso nos causa. É aquela coisa, né? Tipo, a gente fala muito da primeira impressão em tudo que conta. Por que isso, né, cara? Porque se tem uma primeira impressão ruim de alguém, pra fazer essa pessoa superar isso, vai custar caro, meu amigo. Ela vai ter que ralar um pouquinho, né? Um povo é o rodeio da natureza para chegar a 6 ou 7 grandes homens, sim, e para então se esquivar deles. Interessante, né? A ciência ofende o pudor de todas as verdadeiras mulheres. Elas sentem como se elas se quisessem lhe espiar sob a pele, pior ainda, sob vestidos e os adornos. Né? Porque a ciência quer dar toda explicaçãozinha, tira aquela mágica do ar, né? O diabo possui a mais ampla perspectiva acerca de Deus. Por isso se mantém tão distante dele. O diabo na condição de mais antigo amigo do conhecimento. Isso é bem interessante, né? Se vocês pegarem a Bíblia, por que Deus expulsa os homens do Éden? Porque os homens quiseram entender como é que as coisas funcionam. Eu tenho essa impressão, cara. Eu tenho a impressão que o Lúcifer lá, né? Se fosse cristão, o Lúcifer, ele é muito mais iluminado do que Deus, né? Porque ele sabe, a briguinha de Deus e de Lúcifer era que Lúcifer, tipo, dizer, o ser humano é especial, é um cagão. E Deus, não, tem que escutar com a gente. Não coisa porra nenhuma. Então vai lá pro inferno, sabe?
Resumindo o Antigo Testamento em meio minuto. Na vingança e no amor, a mulher é mais bárbara que o homem. A gente vê aí, né? Quando a mulher aí arranca o pau do cara. Ou agora o que tá acontecendo aí com o Petri, que às vezes a namorada tá lá fudendo ele. Quem luta com monstros que se cuide para não se tornar um monstro ao fazê-lo. E se olhas por longo tempo para dentro de um abismo, o abismo também olha para dentro de ti. Não sabia que essa frase era do Nietzsche, cara. Será que é? Sei lá. O que é feito por amor ocorre sempre além do bem e do mal. A objeção, a escapadela, a desconfiança jovial, o gosto pela zombaria são sinais de saúde. Tudo que é incondicional pertence à patologia. É isso, cara. Tem que ser um espírito livre, entendeu? Não tem que levar as coisas a sério. Se tu olhar as pessoas da internet, que tu escreve qualquer coisa, tu é um absurdo, a pessoa leva isso muito a sério. Ela é uma pessoa doente, ela não consegue rir, ela não consegue brincar. A objeção... A loucura é algo raro em indivíduos, mas em grupos, partidos, povos e épocas, a regra. Interessante, né? Deixa eu ver... Não se ama mais suficientemente o próprio conhecimento assim que ele é compartilhado. É verdade, né? Vamos ver. Aquilo deixa de ser especial, né? Falar muito de si também pode ser um meio de se ocultar. No elogio há mais impertinência que na censura. Não se odeia enquanto ainda se menospreza, mas somente quando se julga o outro igual ou superior. Não se dá crédito às tolices de homens inteligentes, que dê respeito aos direitos humanos. Entendi. Não o fato de mentires, mas sim o fato de eu não acreditar mais em ti que me perturbou. Lá vem Nero, né? A gente também tinha essas probleminhas aí com a mulher, viu só? Não, mas o fato... Agora eu vou para os textos, tá? Mas o fato estranho é que tudo que existe ou existiu de liberdade, sutileza, audácia, dança e segurança magistral sobre a terra, quer no próprio pensar ou no governar, ou no falar e persuadir, tanto nas artes quanto nos costumes, somente se desenvolveu graças à tirania de leis arbitrárias. E, falando com toda seriedade, não é pequena a probabilidade de justamente isso, seja natureza natural, e não esse laissez-aller. O que mais aqui? Não, muito grande, eu não vou ler. Muito grande também. Acho que... Deixa eu ver se tem uma frase mais interessante. Acho que além do mal já era, né? Acho que foi bem explicadinho aqui pra vocês. Mas... Olha aqui, ó. Críticos são instrumentos do filósofo. E por isso mesmo, como instrumentos, não são nem longe eles próprios filósofos. Né? Vamos ver o que mais aqui. Aqui ele fala continuando sobre os filósofos, tá? Mas os autênticos filósofos são comandantes e legisladores. Eles dizem assim deve ser. Eles determinam o antes, o para onde e o para quê. Então ele fica só criticando, mas também não cria nada, ele não é filósofo, entendeu? Ele nisso dispõe do trabalho prévio de todos os trabalhadores filósofos, de todos os subjugadores do passado. Eles estendem a mão criadora ao futuro e ao fazê-lo tudo aquilo que é e que foi se torna para ele meio, instrumento, martelo. Seu conhecer é criar. Isso é bem verdade, cara. Pra Nietzsche, o filósofo de verdade ele cria também, não só critica, entendeu? Tipo, Nietzsche não seria filósofo se só ficasse lá tacando pedra no cristianismo e não criasse o Ubermensch, né? Enfim, seu conhecimento é criar. Seu criar é legislar, sua vontade de verdade é vontade de poder. Hoje há tais filósofos, já houve tais filósofos, não tende a haver tais filósofos. Aqui ele tá recrutando caras que levem as suas palavras, né? Que criem coisas novas. Nada é mais contemporâneo do que a fraqueza de vontade. Os homens são fracos, né? Tudo bosta. Tu acha que tá faltando bolas hoje? Nietzsche dizia que faltava bola naquela época. Olha só, essa parte é bem interessante. Se é pra tua amiga feminista, tu manda pra ela, pergunta, a senhora gosta de Nietzsche? Ela vai dizer que sim, né? Hoje ele tá falando do Nietzsche no Facebook, super legal, mas vamos ver se ela vai gostar dessa.
Todavia, há um número suficiente de estúpidos amigos das senhoras e corruptores de mulheres dentre os asnos doutos do sexo masculino que recomendam a mulher se desfeminizar dessa maneira e imitar todas as imbecilidades das quais padece o homem na Europa. Ou seja, isso mesmo, amiga, empodera, bebe, fuma, faz o caralho a quatro. Ele tá falando dos manginos aqui, né? A masculinidade europeia, que gostariam de rebaixar a mulher até a formação geral, inclusive a leitura de jornais e a fazer política. Coitado do Nietzsche, né, cara? O cara lá, como é que escreveu esse livro? 1886, cara. O cara já falava que ia ter os mangina. O cara já falava que ia ter as feministas tida homem. Eu baixei o microfone, desculpa. E que elas iam querer mandar na política. Ou seja, o cara lá em 1886 já sabia essa bosta toda que ia acontecer, né, velho? É mais um motivo de ler ele. Medo e compaixão, com esses sentimentos o homem esteve diante da mulher até agora, sempre já com o pé na tragédia, que dilacera ao mesmo tempo que encanta. Ou seja, o homem tem medo da mulher, né? Sempre acha se rejeitado e tal. Quanto assim, né? Deixa eu ver mais uma frase aqui. Todo pensador profundo teme mais a compreensão do que a incompreensão. Com esta última talvez sofra sua vaidade, mas com a primeira sofre com seu coração, sua empatia. E sempre diz, por que também queres vós carregar um fardo tão pesado quanto aquele que eu carrego? Deixa eu ver... Isso é interessante, né? O homem que diz, isso me agrada, disso me aproprio, e quero protegê-lo e defendê-lo contra todo mundo. O homem que pode levar uma coisa adiante, cumprir uma resolução, ser fiel a um pensamento, conservar uma mulher, punir e abater um atrevido. Um homem que possui sua ira e sua espada, e do qual os fracos sofredores, aflitos também os animais, se aproximam com agrado e lhe pertence por natureza. Em suma, o homem que é por natureza senhor. Que é a questão, né? Você tem que ter bolas pra pegar aquilo que é teu, entendeu? Aquilo que tu quer, aquilo que tu quer conquistar. Senão, tu vai ser só um homem fraco, um animal. A gente é atraído pelo poder, né? Que nem tu olha o Putin. O Putin é uma figura controversa na política, tanto da esquerda quanto da direita. A gente vê que ele é um homem forte. A gente não consegue não gostar dele, entendeu? O homem é para mim um animal agradável, valente, inventivo, que não tem igual sobre a terra. Em todos os labirintos ele ainda encontra saída. Sou bondoso para com ele. Medito frequentemente como levá-lo adiante e como torná-lo mais forte, mais malvado e mais profundo do que é. Só. Mais forte, mais malvado e mais profundo? Perguntei apavorado. Sim, disse ele mais uma vez. Mais forte, mais malvado e mais profundo. Também mais belo. Eu gostei do bonequinho, né? E depois o Deus tentador sorriu, seu sorriso alciônico, como se tivesse acabado de dizer uma graça tentadora. Esse aqui, ao mesmo tempo, não falta apenas pudor a essa divindade. E há em geral boas razões para presumir que em algumas coisas todos os deuses teriam de aprender conosco, os homens. Nós, os homens, somos mais humanos. E é isso, esse foi o livro. Tem mais coisas aqui? Leia o livro. Esse que é o maiorzinho que tem. Não, ele é menor que o Zaratustra. Além do bem e do mal. Depois que ler o Anticristo, quer ler um livro, leia esse também. Recomendo, super recomendo. E era isso, porque eu assim pelo Zaratustra, eu já falei por si. Como o podcast já tá grande, não vou ficar falando mais. Mas foi o livro que eu menos gostei do Nietzsche, cara, porque ele é meio poesia, não é em prosa, né? E aí o Nietzsche fica punhetando em cima da questão de como o Zaratustra é fodão. O Zaratustra fala muito em parábola, eu detesto quem fala em parábola, tá? É tipo o Jesus Cristo do Nietzsche, que só fica falando em parábola. Não pode. E o Ecce Homo, que eu tô lendo agora, tá? O que é o Ecce Homo, cara? Só pra terminar o podcast. O Ecce Homo é um livro autobiográfico do Nietzsche. Pra te sentir o clima do livro, eu vou ler o sumário. Começa com o prefácio, o prólogo, aí ele fala. Ele fez uns 44 minutos desse livro. Por que eu sou tão sábio? Página 22. Por que eu sou tão inteligente? Por que eu escrevo livros tão bons? E eu tô indo, né? Eu nasci da tragédia, humano, vai explicando todos os livros que eu escrevi, tá? Leio aqui, porque são isso que eu quero ler. Começa com a Nascimento da Tragédia, que é eu acho que é a filosofia na era trágica dos gregos. Romano Demasiado Humano, não li. Aurora, não li. A Gaia Ciência, não li. Assim falou Zaratustra. Eu não li todo ainda.
mas em boa parte achei uma bosta. Desisti. Além do Bem e do Mal, A Genealogia da Moral, Crepúsculo dos Isos, O Caso Wagner, aquele contado no roteiro dele, será? Cenas para o próximo capítulo. Porque eu sou um destino, adendo, lugar, alfabético, virar o que eu faço. Esse livro é bem legalzinho, pequenininho também. Deixa eu ver, 183. Pequenininho. Eu tô dando uma tacada, porque como é coleção, né? É LM Pocket, ela é bem pequena. Grava no bolso. Tá aí o Nietzsche. Já que o meu amigo Will pediu pra mim falar sobre ele. Quem mais que eu posso falar? Pra fechar 2 podcasts, deixa eu ver. Fala um pouquinho sobre o podcast, tá? Eu ando refletindo sobre a questão do podcast. Provavelmente talvez isso seja a parte 3 do podcast, né? Tipo, episódio 3. Sobre. Eu acho que assim. O que eu espero desse podcast? Eu andei me perguntando essa semana, esses dias que passaram aí. E a primeira eu gravei na 4, né? Eu cheguei a uma conclusão. Eu sempre quis escrever um livro, sabe? Mas é aquela coisa, cara, que eu quero escrever. Eu não quero escrever uma ficção que eu faço ficção. Se gosta de filosofia, que ela me faz pensar. A ficção com uma moral interessante, tipo. 1984, um puta livro. Puta final. Deixa eu ver o que mais. Dr. Jekyll e Mr. Hyde, por exemplo, fala sobre o homem sabendo que ele é mau, né? É interessante, é bonitinho. Não sei se fala, é o Médico e o Monstro. Deixa eu ver outro livro legal, assim, de ficção que eu gostei. Eu leio um pouco de ficção, Sherlock Holmes, isso aí, né? Sempre meu. Então, eu gosto de coisas assim, tipo, se eu fosse escrever um livro, não seria sobre ficção. Eu gostaria que as pessoas que lessem se preparassem pra vida. Um livro assim que eu daria para os filhos ler, sabe? Eu vai ser muito arrogante o que eu falo agora, mas eu percebo, cara, sinceramente, que muita gente se fode na vida a troco de nada. É óbvio que eu faço muita cagada, mas é aquela coisinha, né? Faz o que eu falo, não faço o que eu faço. Eu acho que talvez isso ajude as pessoas, porque a conduzirem suas vidas em relação tanto à mulher, à questão política, tá? Eu vejo que as pessoas se queimam, elas se prejudicam, elas vão foder suas vidas a troco de nada. Tem que. Quer levar a tua vida. Ter uma vida boa, cara? É bem maquiavélico que eu falo agora, mas. Velho, joga com as peças que tu tem e fala o jogo ficar a teu favor. Não lute contra o sistema. Seja o sistema que for, digamos que não gosto do capitalismo, beleza? Não lute contra isso. Se tivesse um sistema socialista, eu detesto socialismo, particularmente. Então, eu vou lutar contra o socialismo? Não vou, cara. Eu vou me inserir e vou dizer que se eu tivesse na União Soviética, eu ia ser socialista até o momento que ia ser. Mas isso é um absurdo. Tu não tem caráter e tal. Olha, eu li 1h22, tá? Você 2 podcasts. Você não percebeu que justamente essa questão política é derrubar. Você tem que jogar conforme dá, cara. Você tem que observar a realidade. Parar de ficar pensando como o mundo deveria ser. Velho, ontem eu fiquei discutindo, acho que umas 3 horas sobre economia e política. Assim, discutindo, tipo, ideias, tá? Mas assim, uma hora eu parei e olhei pra ele e falei assim, pra quem tá discutindo. Cara, você vê que a gente tá discutindo pra nada. Porque a realidade é a realidade. E eu acredito que a realidade é como se fosse o corpo humano, né? No caso, sabe, você tá me ouvindo? Sabe que eu estudo medicina. Então, nós médicos, a gente não pega o corpo humano, pega uma doença e fica dizendo assim, para que essa doença não ocorra. Ou a sociedade deveria ser assim para que esses problemas não ocorram. O médico não faz isso, cara. O que o médico faz? Ele prescreve um medicamento que age sobre um sistema já conhecido que o corpo humano faz. Ou seja, ele se baseia na realidade. Ele não fica lá batendo punheta acadêmica
pensando de como deveriam ser as coisas. Se tu é o cara super liberal, anarcocapitalista, que fica dizendo imposto é roubo, ou se tu é o maior dos socialistas, chega a ser comunista, já, anarquista, sei lá, não deveria ter propriedade privada, não deveria, ou deveria ter Estado forte controlando tudo, sei lá, como bem tu queira. Sabe o que tá fazendo? Tu tá passando e tu só tá se fudendo com as tuas opiniões de merda, que vão ficar sempre na punhetação ideológica. Sabe o que tu tem que fazer? Tu tem que pegar e fazer as coisas de certa forma que te favoreçam, porque tua vida tá passando, quem vai se prejudicar vai ser teus filhos, teus netos, sei lá, se vai ter filho, mas tu tá se prejudicando, o mais importante é isso. A custo de nada. A custo de absolutamente nada. Não morra por um ideal. Não seja o cara que vai ser o mártir. E mártir é coisa de gente fraca. Nietzsche prova isso pra gente. O cara certo de verdade é o Maquiavel, entendeu? É o cara que pega e usa as coisas a seu favor e luta com as armas que tem. Não vou fazer universidade pública porque vai contra os meus princípios. Eu sou libertário e tal. É muito bonito, é admirável. É admirável. Mas tu tá se fudendo no troco de nada, cara. O sistema é assim que é. Joga com as cartas que tu tem. Foda-se. Política de verdade é assim, cara. Se quer política de verdade, não é o que tu vê no Estadão, o que tu vê na Zero Hora, que sei lá, no G1. Política de verdade é se tu fosse o Eduardo Cunha, entendeu? Sabe, cara, o Eduardo Cunha é um dos homens mais incríveis que eu admiro. Por quê? Porque ele tá cagando e tal. Ele quer sair, ficar bem. Ele quer fuder com quem fode ele. Tu tem que fazer assim na tua vida. Tu quer discutir política de verdade? Não é ficar discutindo como as coisas deveriam ser. É o que tu deveria fazer pra chegar ao poder. Isso é política de verdade. Pensem e reflitam sobre isso, cara. Vocês vão ver que na maior parte do tempo vocês estão caindo no que a mídia quer, entendeu? Que as pessoas acham, isso é um grande problema, beleza, vai se revoltar? Vai pra rua fazer protesto? Vou contar uma rápida história pra vocês. Fizemos os protestos de 2013, na época eu tava no cursinho vestibular. Eu já tava simpatizando com as ideias liberais, e eu morava em Porto Alegre na época. E lá, também rapidinho isso aqui, talvez passe o tempo. E lá tava tendo foi lá que estourou pro Brasil inteiro a questão de fazer paralisação para que os ônibus baixassem o preço da passagem. Na época a passagem era R$2,75 e foi para R$2,95. Eu juro por Deus, se cobrasse R$3 eu não faria o protesto, porque o problema era aqueles 5 centavos, sabe? Era um saco. Não, foi para R$3,05 na verdade a passagem na época. Era os 5 centavos que eu tinha que dar pro cobrador que me fez ir pra rua. Só que, assim, eu fui lá, protestei contra o aumento da passagem. Só que o problema, cara, é que, assim, eu, por entender como é que funciona o sistema de trânsito, sabia que o problema das passagens é que, na verdade, existe existe um cartel, um monopólio do sistema de transporte público, porque a prefeitura dá uma concessão para uma empresa, só essa empresa faz as merdas que quiser e tem conchaço ali com a prefeitura. Eu sabia disso. O problema é que as pessoas que eu fui junto no protesto não sabiam disso, cara. E de novo, eu falei um pouco agora, uma hora lá que vocês não tem que fazer, se manifestar em questão de ideias e tal, de como deveria ser. Sim, certeza. E eu fui lá por quê? Porque eu tava sendo prejudicado e que eu tinha que pagar aquela porra daquela passagem, cara. Se eu não tivesse... Se eu tivesse um carro, eu estaria cagando pro transporte. Pode explodir. Bem cínico, né? A parte se eu fosse dono da empresa de transporte de Porto Alegre, eu estaria na posição que estaria cagando pros estudantes, entendeu? Joguem conforme as regras. Minha regra eu era estudante, pagava aquela porra daquela passagem, tinha que baixar aquela merda. Mas enfim. Quando eu cheguei lá, cara, eu tava no meio dos mais abobados das pessoas humanas. Que eram as pessoas que... daquele negócio do passe livre. Que queria... Passe livre do caralho, né? Queria pegar e queria... Como é que é? Queria transformar tudo em estatal. Queria nos fuder. Aí eu fiquei puto, entendeu? Mas assim, baixou a passagem, beleza. Ganhei
voltei a pagar antes, beleza, foi assim. Aí mais tarde, teve os outros protestos que daí, sabe, vocês muito bem viveram, passaram por isso. E um dos protestos saiu da passagem, foi pra uma PEC, que eu nem lembro o que era na época, mas era uma coisa importante também, que eu era contra. E depois começou a ir para as coisas abstratas, tipo educação, saúde, saneamento, isso é uma bobagem, né? Aí o mais engraçado é que as pessoas estavam protestando, iam lá e levantavam o dedo do PSOL, e na verdade o protesto não era pra ser do PSOL, daí xingavam os caras, e os caras que xingavam eram os fascistas, beleza. Uma dessas eu fui em outro protesto também. Uma outra PEC, se não me engano. Só que daí é o problema, eu tava no meio dos abobados que acreditavam lá no... que eram socialistas, vamos botar bem claro as coisas. E você sabe que celebrar no Brasil é uma bosta. E eu achava que as pessoas eram mais inteligentes. Por isso que eu comecei a me tornar cada vez mais individualista e egocentrista. Sabe? Enfim. Eu tava voltando, cara. E eu tava com a minha bolsa do colégio. Tava com uns livros no colégio. E eu tava lutando pelas pessoas, pelo Brasil. Eu com cabeça estudante igual a merda, né? Adolescente é a pior coisa que tem. Veio dois caras e botaram um canivete nas minhas costas, cara. Falaram que me esfaqueasse não desse o troço pra eles, uma carteira e tal. Aí, cara, bem assim, olha, é muito interessante, você já passou por um assalto, não sei se vocês são assim, mas eu sou. O problema não é ser assaltado, o problema é o saco de ter que dar pro cara o troço, sabe? Puta, eu tenho que te dar os negócios, cara. Passa, e me segurando, sabe? Não deixando eu me virar. Um canivete encostado na minha costela esquerda, pelas costas, assim. E o outro do lado, assim, na direita, puxando minha bolsa. Porra, que merda, eu poderia ter que abrir a carteira, ter que dar dinheiro. Eu tinha 5 reais escondido no tênis, sabe? Sempre deixo 5 pila ali pra, se me assaltarem, eu pego aquele dinheiro e uso a passagem. Fica a dica aí pra vocês. Aí puta, velho. Mas cuidado que morre, viu? Se dar dinheiro pra ser retardado. Aí eu falei, eu te dou dinheiro, mas faz o seguinte, tu me dá a minha identidade aí. Que, cara, o cara pegou a minha identidade, pediu o celular, tá com um celularzinho, cara. Celular, o meu tá estragado, então tá com o celular sem pila, sabe aquele tijolinho? Tipo Nokia, assim, não era nem tela colorida. É tipo aquele que não, ele era tela colorida, mas não mostrava a figura, sabe? Que ele veio um pouquinho depois do estelinho colorido, mas sem câmera, era desse. Velho, tá, tudo bem. E dá a bolsa também, porra, velho, você tem livro na porra da bolsa. Não, dá a bolsa. Tá, pega a bolsa mesmo. E quando o cara foi largar, velho, eles deixaram cair um celular melhor que o meu, quiseram derrubar alguma guria e expor a aberta que tava no protesto também. Aí eu peguei aquele celular, gastei uns 100 pila que estragou um negocinho dele da placa. Eles passaram uma solda ali, funcionou o celular, melhor do que eu tinha, sabe? No final eu tive que dar o celular pro meu irmão, porque o telefone era dele e foi roubado. Beleza. Qual é a grande conclusão que eu tirei daí? A grande conclusão que eu tirei daí é que se tu quer lutar pelos outros, você não vai ser um abobado. Os outros que se fodam. Sinceramente é isso. Os outros que se fodam. Tá? Vamos terminar o podcast, então, 92 minutos. Essa é a grande lição de hoje e o grande conselho do Nietzsche. Faça a tua, meu, e que os outros que se fodam. Tchau!